Bom, pessoal, estou aqui mais uma vez e dessa vez eu vou fazer a revisão das unidades 1 e 2, que são os temas aí da nossa prova, beleza? Que já deveria ter acontecido já há um bom tempo, mas com tudo que aconteceu, a gente só vai conseguir aplicar essa prova agora. Pessoal, a primeira unidade da apostila vai falar sobre o Brasil, Primeira República, tá? É o primeiro regime republicano que a gente tem aí na história do Brasil, e aí a gente vai ter que começar falando sobre o Império, né, para entender como é que essa forma de organização política vai dar lugar à República. Então a gente vai ter aí três causas, digamos, né, três questões. A questão da abolição, a questão religiosa e a questão militar, né? Eu vou dar uma ênfase aqui, pessoal, à questão militar, né, para falar como é que essa república ela se dá no Brasil, né? Então, assim, gente, república, como eu já falei com vocês, né, ela quer dizer, o termo quer dizer, né, coisa pública. Porém, né, os militares, beleza? Após um desgaste aí com o Dom Pedro II, pós-guerra do Paraguai, que eu já comentei muito com vocês, né, esses militares verão que dentro de um sistema republicano, eles serão muito melhor, muito mais valorizados do que no sistema monárquico. Pelo menos foi isso que eles viram, né, comparando a maneira como Dom Pedro II os tratava, né, e os privilégios, né, que os militares de outros países que foram ex-colônias espanholas, né, tinham, beleza? Então a gente vai ter um processo republicano que vai se dar sem a participação do povo, tá? É uma contradição aí. Uma forma de governo que quer dizer coisa pública, coisa do povo, e não vai ter o povo ali participando da instauração desse regime, tá? Se vocês verem a página 4, a gente tem uma atividade ali de interpretação de documentos, onde vocês têm, tá, um quadro ali do Eduardo de Sá e um texto de um historiador chamado José Murilo de Carvalho, e tem uma das perguntas ali que pedem para vocês comparar, né, a narrativa das duas fontes. Então a gente vai ter lá um texto que vai falar justamente, né, desse povo que assistiu bestializado, né, aquele processo de proclamação da República por não saber, o que estava acontecendo. Tô aqui na minha casa, aí do nada passando os militares ali com um cavalo ali, proclamam uma forma de governo, eu não sei nem o que está acontecendo, beleza? O povo foi deslocado do processo de proclamação de um governo que se dizia do povo, beleza? Não esqueçam disso, pessoal. Tá? Então a gente vai ter, né, aquela república chamada República da Espada, onde a gente vai ter os militares no poder, né? Primeiro o Marechal Deodoro da Fonseca, depois o Floriano Peixoto, e depois a gente vai ter então, né, a chamada República do Café com Leite, onde a gente vai ter um revezamento das elites paulistas e mineira, tá, no governo brasileiro. Tá? E como é que isso vai se dar? A gente vai ter um sistema eleitoral, pessoal, muito deficiente, muito corrupto, né? Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter a figura dos coronéis, que eram aqueles indivíduos que ficaram encarregados, né, de montar as milícias, né, ainda no Brasil Império, quando o Brasil não tinha condições de levar a polícia para partes distantes, né, então do Rio de Janeiro. Então aqueles fazendeiros, grandes fazendeiros, reuniam, né, seus capangas, formavam uma milícia e ganhavam o título de coronel. Então esses coronéis, tá, eles vão garantir os votos aos governadores, os votos locais. Os governadores garantem os votos estaduais para o governo federal. Quando o governo federal, né, o presidente for eleito, ele retribui este favor aos coronéis e governadores, tá, em forma de verbas, tá, e de favorecimentos políticos, beleza? Para ficar mais claro o que eu acabei de falar, vocês podem olhar aí lá na página 16, beleza? A gente tem lá uma série de atividades e a atividade número 1 explica bem certinho como é que se dá, tá, essa relação aí desse sistema eleitoral que é corrupto, beleza? Então a gente vai ter essas duas elites se revezando no poder, a elite paulista, a elite do café, a elite mineira, a elite do leite, beleza? E essa elite vai usar de vários mecanismos, né, do Estado para se manter no poder, como o Convênio de Taubaté, onde essas elites estipulam que o Estado se encarrega, então, de comprar todo o excedente de café. Lembrando, pessoal, que o café é vendido para fora. O mercado interno que consumia o café era muito pequeno, beleza? Então o Brasil sempre estava sujeito a qualquer flutuação, qualquer acontecimento que acontecia fora do país, beleza? Então, com o Convênio de Taubaté, essas elites nunca têm prejuízos. Porque se elas plantam demais, né, colhem demais, não conseguem vender toda a produção, aquilo que sobra o Estado compra e queima. Pô, professor, por que não dava para a população? Justamente para o preço do café não diminuir,
beleza? Então a gente tem uma república que se dá sem a participação do povo, temos os militares no poder e depois nós temos o revezamento, né, de elites paulistas e mineiras no poder por meio de um sistema eleitoral corrupto e deficiente que vai usar da prática, por exemplo, né, de voto de cabresto, né, por meio dos coronéis ali que garantiam os votos locais aos governadores, que por sua vez garantiam os estaduais para o governo federal, beleza? Na segunda unidade, pessoal, né, a gente tem a Grande Guerra. Esse é um tema, pessoal, que eu acho que está mais claro na cabeça de vocês, a gente vem abordando ele, né, já faz um bom tempo, inclusive mesmo depois de entrar na unidade da Revolução Russa. Então, assim, pessoal, a Grande Guerra, ela se dá, né, é uma guerra imperialista, sim, basicamente, tá? Então a gente vai ter as potências europeias, né, lutando pela mesma coisa. Mais matéria-prima, ampliação do seu mercado consumidor, ampliação territorial. Então, por mais que fosse que o poder de uma determinada nação não fosse lá muito grande, como era a Rússia, por exemplo, mas mesmo a Rússia vai se envolver em conflitos com o Japão, por exemplo, pela região da Manchúria, tá? O que mostra que isso era comum, tá? Não falei da Rússia, então não são nações europeias, mas essa pretensão imperialista vai ser muito grande. Some-se a isso a chamada política de alianças, tá? Lembra que eu falei com vocês? Os grupos estão formados, tá? E se um membro desse grupo entra em conflito com este grupo aqui, os demais de ambos entrarão no conflito, por mais que não tenham absolutamente nada a ver, tá? Então, quando a gente chegar no ano de 1914, a gente tem uma série de nações, tá, que estão querendo a mesma coisa e estão começando a ver seus interesses entrarem em conflito. A gente tem o período de paz armada, onde essas nações estão dizendo que estão em paz, vivendo em paz, mas ao mesmo tempo estão comprando armamentos, né, para um provável dia de guerra que chegaria e chegou. Tá? Então, quando vocês forem perguntados aí, né, sobre a relação entre imperialismo e Primeira Guerra Mundial, né, eu espero que vocês deem conta do conceito de imperialismo, que é a dominação de uma região sobre outra, seja militar, seja política, seja cultural, tá? E com todas as nações querendo a mesma coisa, tá? A Primeira Guerra Mundial, por mais bizarro que isso possa parecer, vai ser a solução, então, que essas nações verão para solucionarem todos os seus conflitos. Claro que não vai resolver. Vou fazer uma segunda ainda e também não vai resolver, porque a guerra não, né? Ah, vamos resolver aqui a nossa treta aqui, pega uma arma aí, eu vou pegar uma bomba aqui, eu taco aí, tu taca aqui e a gente vai resolver. Não vai, beleza? Então, gente, não esqueça dessa relação entre imperialismo e grande guerra. Outra coisa que vai ser bem complicada nesse conflito, gente, vai ser o uso da tecnologia, beleza? A tecnologia que tanto se acreditava que ela poderia ser usada só para o bem, ela vai ser provada, ela vai ficar claro, desculpa, vai ficar claro, tá? Que essa tecnologia também pode ser usada para o mal, de matar mais gente num prazo menor de tempo, tá? Então não esqueça dessa coisa da tecnologia, até porque a gente tem um conflito que vai ser separado em duas fases, né? Então aquela chamada guerra de movimento e depois a chamada guerra de trincheira. Então quando o conflito chega nas zonas de fronteira, nós teremos a formação das trincheiras. Justamente por quê? Porque o poderio tecnológico das nações, né, eram muito grandes. Então colocar os soldados para lutar ali naquele sistema de guerra tradicional, né, batendo de frente os exércitos, só ia fazer com que morresse cada vez mais gente. Tá? Outra coisa que eu quero que fique clara para vocês também, pessoal, é a questão da Rússia, tá? Que vai fazer a sua revolução em 1917. A Rússia vai sair do conflito, tá? E isso vai determinar drasticamente os rumos da Primeira Guerra Mundial, que acaba acabando já no ano seguinte, em 1918, beleza? Lembrando que a Rússia era um território extremamente frágil, predominantemente agrário e muito pobre. Então a entrada num conflito de ordem mundial só vai fazer piorar essa situação e os russos vão exigir, tá? Os bolcheviques principalmente, a volta dos soldados russos para a Rússia. Tranquilo? Gente, por último aí, só queria lembrar vocês de verem o Tratado de Versalhes, beleza? Que vai ser o tratado que vai ser assinado pelas nações europeias no final da Primeira Guerra Mundial e vai penalizar a Alemanha, beleza? Pelo surgimento do conflito, pelas perdas que foram originadas a partir deste. Então, o povo alemão vai sair com aquele sentimento de revanche, né? E vão, inclusive, né, começar um segundo conflito em ordem mundial, já em 1939. Galera, eu espero que tenha ficado claro os pontos aí, tá? Lembrando que a gente tem live essa semana. Participe, vamos tirar essas dúvidas e vamos arrasar na prova. Um grande beijo.